Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Se você está acompanhando as reviravoltas que estão acontecendo na política no nosso país nos últimos dias, você está sabendo que nós estamos tendo aí uma disputa muito forte entre duas personalidades. Esse não é um vídeo de cunho político e o meu canal não é um canal de cunho político. Mas eu tenho percebido, principalmente acompanhando no Twitter, uma discussão muito grande e as pessoas tomando partido das situações que aconteceram, as situações que vocês já sabem muito bem do que se trata, está amplamente divulgado. Se você não sabe do que se trata, seja bem-vindo ao planeta Terra, né? Mas, e eu tenho notado essa discussão acontecendo entre os dois times. Nós temos o time Jair Bolsonaro e nós temos o time Sérgio Moro, e os dois ali naquela disputa, e enfim, cada um com seus argumentos e toda essa situação borbulhando e as pessoas todas ansiosas e curiosas para saberem o que vai acontecer. E aqui no meu canal, que é um canal de engenharia de dados, eu tenho observado a argumentação e tenho observado muito alguns comentários e comecei a ficar curioso com uma situação que eu venho ouvindo muito no Twitter. Então, eu selecionei um elemento dessas situações que estão acontecendo para fazer uma análise de dados, porque é disso que se trata o meu canal, né? Então, eu acho que toda vez que a gente está vivendo uma situação que demanda explicações, essas explicações precisam ser analisadas de um ponto de vista da análise de dados. Então, é isso que eu queria trazer, aproveitar o momento que a gente está vivendo para trazer para você esse conceito, trazer para você um pouco de informação. Muitas vezes a gente fica pensando, quem está começando a estudar uma ferramenta, quem está começando a estudar tecnologia, né, quem está começando a estudar análise de dados, às vezes fica se perguntando que exemplo que eu uso para estudar, que ferramenta que eu uso, como que eu faço para sair do zero. E às vezes os exemplos e as situações do dia a dia, elas podem nos trazer elementos para a gente estudar. E um desses que eu venho escutando bastante no Twitter é um argumento. Nós acompanhamos o desdobramento das situações, das últimas situações, e a gente vê bastante por aí que o seguinte argumento, da parte da turma dos Bolsonaros, né? De que o Sérgio Moro é um traidor, de que o Sérgio Moro fez isso e fez aquilo, e está errado e não está certo. Tem toda a argumentação ideológica e política, que não é o objetivo desse vídeo, mais uma vez. Mas o argumento que tem sido dito é que Sérgio Moro já era. Sérgio Moro perdeu o pouco que tinha, surfou na onda Bolsonaro e o Sérgio Moro perdeu a sua popularidade. O Sérgio Moro, você ouve muito, principalmente no Twitter, você ouve o time Bolsonaro afirmando que o Sérgio Moro está acabado. E isso me deixou muito curioso, né? Eu comecei a estudar e comecei a analisar os perfis e obter informação. Quando se tem uma afirmação sendo dita, seja qual for o assunto, obter informação às vezes é uma coisa que fica numa área cinza. E você pesquisar isso e procurar confirmar isso por observação se torna um processo que pode ser difícil de você ter a certeza e a comprovação exata dos fatos, né? Uma certeza e uma comprovação exata de fatos nós só teríamos se houvesse aí algum tipo de votação controlada onde nós pudéssemos saber. Que você vê um canal de televisão faz uma enquete, um perfil de um Twitter bolsonarista faz uma enquete, as enquetes para lá, enquete para cá, e você não tem elementos, né? E principalmente o que eu percebo também é que as informações, a análise dos dados, ela é muito poluída por posicionamento ideológico. E esse é um erro quando se trata de análise de dados. Você nunca pode analisar o dado usando um viés ideológico, querendo já convencer alguém de algo, né? A análise de dados, ela é para você um insumo para você investigar uma situação. E com base nessa investigação, você olha, os elementos que eu estou enxergando aqui estão conduzindo para um parecer para esse lado, para um parecer para aquele lado. Então eu não posso nunca me direcionar, me debruçar sobre os dados
já tentando conduzir para um determinado cenário, porque senão eu não estou fazendo uma investigação, né? Estou montando aqui um argumento comprometido com uma determinada posição, né? Então a nossa análise de dados ela deve ser sempre fria. O que os dados me dizem? E aí, em cima desses dados, em cima dos dados, você pode, inclusive, condicionar as suas conclusões, se você quiser. Se o seu objetivo for convencer alguém de algo. Mas vamos, então, para as informações que eu quero apresentar para vocês. Então, com base nessa argumentação, eu fiz um processo de investigação no Twitter. Tanto no Twitter do Sérgio Moro, quanto no Twitter do Jair Bolsonaro. Vamos passar aqui rapidamente no Twitter deles aqui. Jair Bolsonaro. Então você percebe aqui uma performance muito boa no Twitter do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Todos os tweets são muito retweetados. Então o que eu fiz? Eu me concentrei no like. A pergunta que eu me fiz foi: então quando se trata de análise de dados, você tem que começar se fazendo perguntas. E a pergunta que eu me fiz foi: se eu tenho uma derrocada da popularidade do Sérgio Moro, isso deveria se refletir no Twitter? Na minha opinião, sim. Né? Eu estou tendo uma queda. O Twitter ele não tem o sinal de dislike, né? Você só gosta ou se abstém. Então eu interpreto essa situação da seguinte maneira: essa derrocada de popularidade do Sérgio Moro, suposta derrocada de popularidade, ela se refletiria no Twitter, né, na forma de uma baixa audiência. Em contrapartida, a alta popularidade do presidente poderia se refletir no Twitter também como uma alta audiência. Ainda mais em se tratando de que o presidente Jair Bolsonaro possui uma alta movimentação nas suas redes sociais, né? Então, em outras palavras, se está comprovado esse fato, eu deveria ter uma performance altamente superior do presidente numa plataforma que é uma plataforma onde a base dele possui muita atuação, né, como o Twitter. Então, puxando os dados, eu estabeleci alguns critérios. Tá? Então, o primeiro critério foi: com que universo eu vou avaliar esses dados? Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o universo da linha do tempo onde nós tivemos o estouro do problema, que foi quando os dois times começaram a se manifestar. Tá? Então, o momento que o problema estoura é no dia 24 de abril. Então, eu peguei a performance no Twitter de 24 de abril até o dia 3 de maio. Você pode não concordar com esse critério e nós podemos usar muitos outros critérios para avaliar. Por isso que é importante deixar claro que critério estou utilizando nesse momento. Tá? Então, levando em consideração esse período de tempo em que eu tenho o estouro da situação, e aí nós temos ali uma troca de farpas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e as redes se movimentam, né? Nós temos um período ali de alguns dias, onde são lançados tweets de cada um dos dois, e aí eu coletei essas informações. Então, eu entrei no perfil de cada um, contei a quantidade de likes, fui somando as quantidades de likes e as quantidades de tweets das duas figuras e fiz um comparativo. E aqui nós temos a nossa primeira visão. Veja que interessante. Então, nesse período, de 24 de abril até 3 de maio, onde aconteceu a principal disputa, eu tenho aqui uma performance quantitativa, ou seja, a quantidade total de likes dos tweets do presidente Jair Bolsonaro, de aproximadamente 1.834.000 likes. Então, a performance de likes, né, se nós tivéssemos lá no perfil dele um totalizador de quantos likes ele recebeu durante esse período, desde que o problema estourou até o dia de ontem, dá um total de 1.834.000. E nós temos no perfil do Sérgio Moro um total de likes para os seus tweets de 1.318.000. Tá? Obviamente que isso não é uma informação conclusiva de análise de eleição, né? Não se trata disso. Mas essa é uma informação interessante
E é uma informação complementar válida, né? Que começa a questionar e que é possível de se utilizar como base para colocar em xeque a afirmação de que há uma derrocada, uma queda, que Sérgio Moro se afundou com essa última situação de sair do governo, de sair do ministério. Porque ele deveria ter tido uma performance ruim. É claro que neste momento também entra, né, uma massa de pessoas no perfil dele que normalmente não entraria para entrar lá e para demonstrar apoio. Mas é justamente essa massa que é interessante analisar, porque é o momento em que as duas torcidas, os dois times estão aquecidos. Né? Se eu pego um momento em que eu tenho uma torcida superaquecida e a outra não, eu posso estar mascarando também uma realidade. Porque uma realidade de disputa eleitoral é uma realidade em que as torcidas estão todas aquecidas. Então é uma análise válida, não é uma análise conclusiva, mas é uma análise válida. Ela traz um elemento. E esse elemento é um elemento curioso. Eu tenho aqui praticamente um equilíbrio entre as duas torcidas nesse momento de erupção. Então, esse não é um cenário de derrocada para um dos lados. Percebam que curioso. E aqui, com base nisso, então, nós vamos para uma segunda visão, nós podemos ir aqui para uma segunda visão que joga um pouquinho mais de lenha na fogueira. Porque quando eu trago um comparativo, tudo bem, de um lado eu já tenho a quantidade total de likes dos tweets das duas figuras. Do outro lado aqui eu tenho a quantidade total de tweets. Então eu percebo que nesse período eu tive uma atuação muito, muito baixa, quase silenciosa no Twitter por parte do Sérgio Moro. Foram aproximadamente 9 tweets. Né? Eu acredito que eu tenha contado certinho lá. Se você pegar algum erro, eu esqueci algum tweet de algum lado para o outro, você me avisa. Mas não vai mudar muito esse cenário aqui. Então nós temos, de um lado, Sérgio Moro com 9 tweets. E do outro lado, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, com 47 tweets. Por que essa informação joga lenha na fogueira? Porque se você perceber, nós temos uma performance de likes praticamente equilibrada, superior para o presidente, mas alta para o Sérgio Moro. Porém, nós temos uma participação do Sérgio Moro muito menor. Então ele entrou ali para fazer algum comentário ou outro e se absteve de, vamos colocar assim, tentar causar nas redes sociais. Ele foi lá, fez alguns comentários. O Sérgio Moro, como todos nós sabemos, ele já tem uma atuação mais silenciosa. Ele já é um cara mais, em termos de participação nas redes sociais, mais tímido. Então, o que acaba acontecendo aqui? Com esse confronto entre as duas visões, o que acaba ocorrendo? A minha taxa de likes por tweet acaba sendo desproporcional. E isso acaba aumentando, dificultando ainda mais aquela visão de que eu tenho uma derrocada de popularidade do Sérgio Moro, que é essa minha terceira e última visão que eu quero trazer para vocês. Vejam só que interessante, quando eu conto a quantidade de likes por tweet, eu tenho um percentual de likes por tweet para o Sérgio Moro, uma quantidade de likes por tweet para o Sérgio Moro de 146 mil contra 39 mil do presidente Jair Bolsonaro. Então percebam que nós temos aqui 3 dimensões, né, de muitas outras que poderiam ser feitas, né, que deveriam ser colocadas na mesa na hora de fazer uma discussão de popularidade. Né? Então, olhando a performance das duas figuras no Twitter e com essas informações, quem você diria que está com uma popularidade maior nesse momento, nesse período de 24/3/5, quem na sua opinião teve uma performance melhor? É uma discussão que dá pano para manga. Você olha um gráfico, você pensa uma coisa, você olha outro gráfico, você pensa uma outra coisa. Esse gráfico aqui joga mais lenha na fogueira. Então, a gente acaba, apesar de serem visões que não são conclusivas, ou seja, eu não consigo com nenhuma dessas 3 visões determinar, não, o mais popular é esse. Eu consigo confrontar algumas colocações. Por exemplo,
com essas informações aqui, é muito difícil sustentar o argumento de que eu tenho uma derrocada de popularidade por parte do Sérgio Moro. Esse argumento é muito difícil de se sustentar com essas visões aqui. Sérgio Moro possui uma popularidade superior? Não dá para saber com essas informações. Jair Bolsonaro possui uma popularidade superior? Também não dá para saber com essas visões aqui. Mas com essas visões é possível saber que não há uma derrocada. O Sérgio Moro não está indo para o ralo, como eu ouvi algumas vezes no Twitter. Né? Para um dos times, sim. Né? Então, na visão de um dos times, que é o time Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro agora é visto como um traidor. Mas nós temos uma massa de pessoas que não se sabe exatamente quem são, aumentando muito a performance do Sérgio Moro nas redes sociais com uma participação muito baixa. E isso é suficiente para dizer que ele não possuiu a popularidade dele prejudicada pelas últimas ações. Tá? Essa é uma análise simples, né? Existem muitas outras questões que a gente poderia trazer uma análise como essa não é feita com 2 ou 3 gráficos, mas esse é um bom exemplo de como nós podemos pegar situações do dia a dia e jogar os dados e brincar com a informação de forma a investigar as situações, a validar as coisas que estão sendo ditas. Tá? Então fica para você aí um belo exemplo de um gráfico, né, feito em cima de uma performance de Twitter, das duas figuras, e que é possível usar para invalidar um argumento. Então, com essa informação aqui, nós invalidamos o argumento de que a popularidade do Sérgio Moro foi para o ralo. Tá? Um grande abraço e até a próxima.